Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade aos estudos sobre os sons. Mas agora, já que nós já sabemos como os sons são emitidos, este é o momento da gente compreender como eles chegam até as nossas orelhas, os nossos ouvidos, para que a gente possa, então, reconhecer determinado som. Vamos lá! Abram a apostila aqui na página 16, que nós estudaremos um pouco sobre os sons e a audição. A audição é o sentido que nos permite captar e interpretar os sons que nós escutamos. As nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações sonoras, aquelas ondas sonoras, em sinais que são interpretados pelo nosso cérebro como um som. O nosso cérebro é quem entende o som que nós estamos escutando. Vamos observar como isso acontece. Vamos aqui no número 1, que tem esse rádio tocando uma música. As ondas sonoras que esse rádio está liberando são captadas pela nossa orelha externa, aquela que está do lado de fora. A nossa orelha não é só isso aqui não, pessoal. Tem coisas aqui para dentro também. Então, o que captamos do som, das vibrações, vem aqui a partir da nossa orelha externa. É por aqui que a nossa audição começa. Daí, as ondas sonoras atingem uma membrana que é chamada de tímpano. E essas ondas sonoras vão fazer esse nosso tímpano vibrar também. Daí, as vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. Só para vocês terem conhecimento, esses 3 ossinhos são chamados de martelo, bigorna e estribo. Então, o tímpano faz essa vibração chegar nesses 3 ossinhos, que também vão vibrar, vão se movimentar suavemente. E essas vibrações, essas movimentações desses ossinhos vão passar para um líquido que fica dentro de um órgão em formato de espiral. Esse órgão que está bem aqui em azul, ó, tá vendo como que ele parece um caracol? O nome dele é cóclea, que justamente significa caracol. Então, dentro desse órgão existe um líquido que a vibração, a movimentação dos ossinhos vai fazer chegar essa vibração neste líquido também, que está dentro do nosso órgão chamado cóclea, que tem formato de espiral. E esse líquido, ele se move e estimula nervos que levam as informações dessas ondas sonoras até o nosso cérebro. E é o cérebro quem vai interpretar as informações dessas vibrações que chegaram como o som de alguma coisa. E a partir daí a gente consegue diferenciar um som do outro, se veio de um violão, ou se veio de um saxofone, ou se é a voz da mamãe, ou se é a voz da tia Flávia, entendeu? É através desse processo que nós conseguimos diferenciar um som do outro. O nosso cérebro vai fazer essa interpretação. Agora, além da nossa audição, nós vamos conhecer também como funciona a audição de alguns animais. As aves não têm grandes orelhas externas. Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram ficam sob
as penas cobrem, mas existe uma abertura por onde essas ondas sonoras vão entrar. Agora, as serpentes. Elas não escutam sons, mas elas sentem as vibrações do ambiente em que estão. Aquelas vibrações sonoras não chegam para elas em forma de sons como a gente escuta, mas elas sentem a movimentação de uma vibração. Façam o teste de colocar um rádio tocando bem alto, com volume bem intenso, e coloca a mão ali na caixa de som. Vocês vão conseguir perceber a vibração acontecendo. É assim que as serpentes captam o som, ok? Não através da audição em si, mas pela vibração, pela movimentação do ambiente em que elas estão. Agora, os insetos. Eles podem ouvir por estruturas presentes no abdômen ou nas pernas. Olha só que diferente. Os pássaros, as aves, também é aqui na cabeça. Agora, nos insetos, isso acontece no abdômen, na barriga e nas pernas. Já os cães e gatos são capazes de mover as orelhas. Observe esse cachorro, ó, como que ele está com a orelha torta. Ele está fazendo isso porque assim ele pode captar os sons vindos de diversas direções com mais facilidade. Não é verdade que as ondas sonoras se espalham em todas as direções? Então ele vira essa orelha para trás ou para o lado, para onde ele quiser, para captar melhor essa onda sonora que está chegando. Mas uma curiosidade, pessoal, é que os sons não são percebidos apenas pelas nossas orelhas, vocês sabiam? Vamos estudar isso agora nesse título, Percebendo os Sons com o Corpo. Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita pessoas surdas a dançarem num baile. Acreditam? As pessoas surdas não escutam a música, mas elas conseguem dançar através dessa percepção das ondas sonoras nas partes do corpo. Vamos entender como isso acontece. Nos bailes, as caixas de som, nesses bailes para pessoas surdas, são viradas de boca para baixo. Lembra que eu falei para vocês colocarem a mão na saída do alto-falante de uma caixa de som, para vocês sentirem a vibração? Então, nesses bailes, eles colocam as caixas de som viradas para baixo. Daí vai sair a vibração no chão e as pessoas vão conseguir captar com o corpo. Essas vibrações vão se espalhar pelo chão. E assim, as pessoas surdas conseguem dançar no ritmo da música. Vamos ler aqui o que está dizendo nessas imagens. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, mais intensa, como por exemplo o pandeiro, tambor, chocalho, a bateria, o triângulo, são mais fáceis de serem identificados por outras partes do corpo. E se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até o nosso corpo e, pela sequência sonora, nós podemos dançar. Além disso, pessoal, das pessoas surdas conseguirem dançar no ritmo de uma música mesmo sem escutar, elas também têm uma forma própria de se comunicar, que é através da Libras,
que é a linguagem brasileira de sinais. São aqueles sinais que algumas pessoas ficam fazendo no cantinho da tela, quando está passando algum pronunciamento do presidente, por exemplo. Não fica ali uma pessoa fazendo alguns gestos que a gente não consegue entender muito bem? Essa pessoa está sendo intérprete de Libras. Ela está falando nessa linguagem brasileira de sinais para que as pessoas surdas consigam também acompanhar o que o presidente está falando, por exemplo. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil. A primeira é a língua portuguesa e a segunda é Libras, linguagem brasileira de sinais. Em outros países, essa língua não é exatamente a mesma, com os mesmos gestos, assim como algumas palavras no Brasil, aqui na língua portuguesa, também não é a mesma que lá nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos pensar na palavra flor. Aqui no Brasil nós falamos flor. Já nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam flower. Em Libras é assim, ó. Esse gesto significa flor em Libras, mas não necessariamente vai ser o mesmo gesto em um outro país, porque lá eles adotam uma outra forma de se comunicar através dos gestos. E assim nós temos aqui o exemplo do alfabeto em linguagem de sinais, tanto no Brasil, através da Libras, que é nessa primeira imagem, e aqui ao lado nós temos o alfabeto na Grã-Bretanha. Se vocês observarem, é bastante diferente um gesto do outro, tá vendo? Porque cada país adota a sua própria linguagem de sinais. Agora, para finalizar a aula, nós iremos entender o que é uma poluição sonora. Será que os sons podem fazer mal para a nossa saúde? A resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons muito intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha. Olha só, podem machucar o nosso ouvido, a nossa audição pode ser prejudicada, causando problemas de audição. Por isso, é importante evitar assistir televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com o volume muito alto, muito intenso. Isso é prejudicial, tá bom? E as pessoas que trabalham em locais barulhentos, como esse moço aqui do lado, devem usar equipamentos para proteger as orelhas dos sons intensos, para que a audição não seja danificada, tá bom, pessoal? Assim a gente encerra nossa aula de hoje. A atividade de vocês é a página 56 do CA, exercícios números 6 e 7, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição no horário de atendimento. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!